Anteriormente considerado como uma das figuras mais poderosas do mundo, Marco Aurélio se esforçou para viver uma vida virtuosa ao seguir princípios históricos. Ao contrário de muitos outros imperadores romanos, ele não se entregou aos muitos prazeres disponíveis, como beber vinho excessivamente ou se divertir com os cruéis jogos do Coliseu. Em vez disso, Marco Aurélio tinha a intenção de cumprir a missão que a vida lhe concederá, servir à humanidade. Ele estava profundamente empenhado em cumprir seu propósito, para o qual precisava dar menos importância a coisas que não mereciam valor ou atenção. Ele percebia que muitas coisas caem nessa categoria. Um dos conceitos fundamentais do estoicismo reside na diferenciação entre o que está sob nosso controle e o que não está. Os estoicos compreendiam claramente que a maioria das coisas que não derivam das nossas próprias ações não estava sob nosso controle. Isso não significava que devíamos nos isolar do mundo, mas sim que deveríamos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre esses aspectos externos. Os estoicos argumentavam que nos sobrecarregaríamos desnecessariamente ao nos preocuparmos excessivamente com coisas sobre as quais não temos controle. Quando fazemos isso, permitimos que essas coisas nos controlem, manipulando-nos como marionetes. E então, culparíamos os marionetistas por manipular nossas vidas quando, na verdade, nós mesmos permitimos isso acontecer. No entanto, quando deixamos de nos preocupar com esses fatores externos, eles perdem seu poder sobre nós, e alcançamos tranquilidade. A capacidade de Marco Aurélio de permanecer imperturbável diante de eventos fora de seu controle lhe permitiu enfrentar as inúmeras responsabilidades e desafios que encontrou como imperador. Ele podia concentrar-se na tarefa que acreditava que os deuses o destinaram a cumprir. Essa liberdade de não ser afetado por forças externas pode ser uma maneira de focar em objetivos significativos ou uma via para uma vida livre de preocupações. Em momentos desafiadores da vida, é essencial parar de se preocupar excessivamente e considerar como abordaremos esses desafios. Este vídeo explora e interpreta a filosofia de Marco Aurélio, que preconizava dar menos importância a coisas que não mereciam ser valorizadas. Nas meditações, ele repetidamente distingue entre passado, presente e futuro, fornecendo insights sobre como frequentemente nos preocupamos demais ou de forma equivocada com as situações erradas. L. Vamos começar abordando a perspectiva sobre o futuro. Conforme expressa por Sêneca, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso significa que grande parte do nosso sofrimento surge dos nossos pensamentos em relação ao futuro. Quando se trata do futuro, nossa mente tende a criar diversas situações que provavelmente nunca se tornarão realidade. Preocupamos-nos antecipadamente, considerando várias possibilidades e ficamos angustiados com a incerteza. Embora às vezes nossas previsões possam se concretizar, frequentemente o destino nos surpreende com eventos imprevistos, positivos ou negativos. No entanto, essa possibilidade constante de eventos incertos nos mantém em um estado de preocupação contínua. Ficamos excessivamente preocupados com o melhor ou pior cenário que pode ocorrer. E se torna uma pergunta constante em nossas mentes. E se acontecer algo inesperado? E se enfrentarmos desafios difíceis? Essas inquietações em relação ao futuro, como apontou Sêneca, surgem porque o futuro só existe em nossas mentes. Se estamos enfrentando uma condição de saúde grave que ameaça nossa vida ou nos deparamos com mudanças significativas, como uma nova oportunidade de trabalho, é vital focar no presente em vez de deixar que as preocupações futuras dominem nossos pensamentos. Marco Aurélio, em suas meditações, observa que não é o peso do futuro que nos oprime, mas sim como encaramos o presente. A ansiedade em relação ao futuro se manifesta no presente, pois é nesse momento que ficamos excessivamente preocupados com eventos futuros, permitindo que eles afetem nosso bem-estar atual. Ele nos aconselha a não elaborar todos os possíveis cenários negativos do futuro, mas sim concentrar-se em como lidar com a situação presente. Ele percebeu que, ao enfrentar o presente, ele tinha a capacidade de suportá-lo. Portanto, se ele podia lidar com o presente, por que não conseguiria lidar com o futuro? Essa mentalidade reflete o conceito do amor fati, amar o próprio destino, fortalecido pela confiança de que, ao suportar as adversidades, podemos atravessá-las com sucesso. Vamos começar explorando a visão de Marco Aurélio sobre o passado. Ele reconheceu o fato de que a existência passa rapidamente e desaparece no vasto domínio além do nosso controle. Assim como o futuro, o passado reside em um reino onde não podemos intervir. O que aconteceu já aconteceu,
e a menos que tenhamos acesso a uma máquina do tempo, não podemos alterá-lo. Marco Aurélio nos lembrou de que a vida do homem ocorre apenas no presente, nesse instante fugaz. Tudo o que ocorreu já se foi, ou ainda não se revelou. Ele nos encorajou a considerar o passado como algo indiferente e desprovido de significado no presente. Isso não significa que os eventos passados não tenham impacto no presente ou que não possamos aprender com eles. Apenas implica que não podemos agir sobre o passado, pois ele está fora do nosso alcance. Nossas memórias do passado muitas vezes são turvas, e verificar precisamente o que aconteceu pode ser complicado. Dependemos das lembranças que são influenciadas por perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista. Portanto, não apenas o passado está além do nosso alcance, mas também nossas memórias dele são frequentemente imprecisas. Ainda assim, muitas vezes continuamos a nos preocupar com eventos passados, revivendo-os em nossas mentes e revivendo a dor que causaram. Algumas pessoas podem pensar que, ao refletir sobre o passado, podem exercer algum controle sobre ele. No entanto, isso é uma ilusão, pois o passado se foi, e estamos apenas lidando com pensamentos sobre algo que já desapareceu e não retornará. Muitos podem lamentar não ter tomado decisões diferentes no passado, mas desejos desse tipo são fúteis, pois não podemos alterar o que já aconteceu. Para Marco Aurélio, o foco estava em como reagir aos eventos passados, em vez de se concentrar nos próprios eventos. Não podemos controlar o que aconteceu no passado e, muitas vezes, nem poderíamos tê-los controlado quando ocorreram. No entanto, temos o poder de escolher nossa atitude em relação a esses eventos. Ele aconselhava considerar o passado como uma circunstância, por exemplo, algo que poderia ter sido difícil, como uma infância desafiadora ou experiências de amizades terminadas ou empreendimentos fracassados. Para Marco Aurélio, a natureza específica desses eventos não era tão crucial quanto a maneira como ele os encarava. Ele acreditava que, diante de eventos reais, se não os víssemos como infortúnios, eles não poderiam nos machucar. Sua perspectiva era que se escolhêssemos não enxergá-los como adversidades, esses eventos não teriam o poder de nos afetar negativamente. Ele questionava se algo realmente poderia ser chamado de infortúnio se não fosse contrário à natureza humana. Ele sugeriu que somente quando algo fosse contra a natureza humana poderíamos considerá-lo um infortúnio. De maneira curiosa, Marco Aurélio não ignorava completamente o valor do passado. Ele considerava o passado como um guia, observando os ciclos repetidos de coisas que vêm e vão. Através do passado, poderíamos extrapolar para o futuro. Isso nos traz de volta ao presente, onde podemos aplicar lições aprendidas com as experiências passadas para tomar decisões informadas e construtivas. A orientação de Marco Aurélio é completamente se envolver com o presente momento, aceitando-o pelo que é. Ele desaconselha permitir que nossas emoções sejam controladas pelas circunstâncias do momento presente. Se não estivermos satisfeitos com o que está ocorrendo ou nos apegarmos ao que possuímos, ele sugere que a maneira como o mundo se desenvolve está fora de nosso controle, mas nossas reações estão sob nosso controle. Enquanto eventos externos estão além do nosso comando, nossa resposta a esses eventos é algo que podemos controlar. Marco Aurélio via as leis naturais como seus mentores. Se ele resistisse à natureza, sentisse raiva ou tristeza por causa dela, estaria se afastando daquelas coisas às quais deveria estar alinhado. Ele enfatizou que a arte de viver não se trata de quão incríveis e afortunadas são as circunstâncias externas, que são notoriamente voláteis, frágeis e instáveis. O foco está na maneira como abordamos os eventos que nos deparamos, e isso é o que deveríamos valorizar. A mensagem é a de viver no presente, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Comece a mudança com algo que você possa alcançar, não olhe para os outros, o futuro ou o passado. Concentre-se no que está diante de você e comece simplesmente. Desejo que alcance os resultados positivos que busca na vida. Lembre-se de que a motivação pode diminuir ocasionalmente, mas é crucial persistir e manter a consistência em tudo o que você faz. Agradeço por ter assistido a este vídeo. Se você encontrou valor nele, lembre-se de dar um like e se inscrever no canal. Se você se identificou e gostou, deixo mais 2 vídeos aqui que podem interessar muito a você. Continue assistindo e até a próxima!